Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Nessa noite o Senhor, Ele nos deu o privilégio de estar trazendo, ministrando a palavra. E para mim é sempre uma alegria muito grande estar disposto, estar disponível, estar pronto a transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E, irmãos, não existe experiência melhor do que você viver na sua rotina, viver no seu dia a dia, acompanhado da palavra de Deus. Muitas vezes nós, por muitos afazeres, muitas coisas que precisamos, que tiram a nossa atenção, digamos assim, que tiram o nosso foco, nós acabamos esquecendo, ou deixando para depois, ou deixando até para o dia seguinte. Mas eu tenho vivido uma experiência incrível desde o mês de janeiro, quando o Senhor, Ele propôs no meu coração e no coração da pastora Leila, certo? De iniciarmos a leitura da Bíblia toda no período de 6 meses junto com os jovens. E isso tem sido algo espetacular, porque o Senhor, Ele tem despertado não só em nós, porque nós precisamos saber, admitir e entender que nós muitas vezes, como seres humanos, nós somos limitados. Nós às vezes queremos dar uma desculpa para não estar na presença do Senhor, nós queremos dar uma desculpa para não adorar ao Senhor como Ele merece, ou para não conhecer mais dEle através da palavra. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a leitura da Bíblia, ela transforma a nossa vida. A leitura da Bíblia, ela muda a nossa história. E assim, durante todo esse período de leitura, com grande parte dos jovens nos acompanhando, o Senhor, Ele tem chamado a atenção para alguns textos. Obviamente que a Bíblia como um todo, ela se completa. Eu até vi um pastor certa vez dizer que nós não deveríamos mais chamar de Novo Testamento e Antigo Testamento, mas tratar apenas como aliança, né? A antiga aliança e a nova aliança, certo? Não é simplesmente algo, porque testamento dá aquele ar de que você só vai conseguir obter aquilo após o testamento. Normalmente é isso, né? Quando alguém morre, aí deixa um testamento para outro. Mas nós temos uma coisa diferente na nossa palavra, na Bíblia, que quem deixou aquilo escrito em momento nenhum esteve morto, mas ele vive, ele reina para todo sempre. Então a nova aliança complementa a antiga aliança, e é impressionante como as coisas se conectam. E existem textos que chamam a nossa atenção. E essa semana eu estava relendo um capítulo do livro de Provérbios, certo? E aquilo chamou a minha atenção e eu disse: é isso, Deus. É isso que o Senhor precisa trazer no domingo à noite para a igreja. Mais especificamente no dia 9, porque lá em casa, independente da leitura que a gente faz à noite, a gente costuma ler o provérbio do dia, né? E eu aconselho a todos vocês, tá? A todos vocês, na hora do almoço, no café da manhã, no jantar, em algum momento que a sua família esteja reunida. Não sei que livro eu vou ler hoje, não tem problema. Abra a sua Bíblia em Provérbios, que vai ter um provérbio para o dia da semana. Para o dia do mês, perdão. E no dia 9 nós lemos Provérbios 9. E Provérbios 9, o título já chamou a minha atenção, sabe? O título, na minha tradução aqui, é O Banquete da Sabedoria. Meu Deus do céu, isso é incrível. O banquete da sabedoria. E eu gosto, sabe aquele cara que tem visão assim,
meio que tridimensional. Eu gosto de tentar imaginar as coisas. Até quando eu estou lendo com os jovens, eu comento isso. Eu digo, rapaz, eu fico imaginando a batalha, eu fico imaginando o momento, aquele diálogo. A gente precisa usar isso. A nossa mente, ela não pode ser frutífera apenas para as coisas que nos conduzem a caminhos diferentes, mas nós precisamos usar a nossa mente para que ela nos leve para dentro da palavra. E quando eu li o banquete da sabedoria, eu digo, meu Deus, é disso que nós estamos precisando. Banquete dá a nítida impressão de abundância de alimento, ok? Vocês concordam com isso? Um banquete é um lugar onde você tem uma infinidade de alimentos que você pode se servir, que você pode chegar lá e comer quantas vezes você quiser. Eu fico lembrando e assim, até homenageando a minha esposa que está aí assistindo agora. Meu amor, te amo. Eu fico lembrando dela quando a gente, por acaso, viaja, vai para algum lugar. Antes, a gente tinha uma ideia de tipo, não, vamos viajar, a gente aluga uma casa. A gente aluga uma casa e fica num lugar, porque é até melhor, talvez saia até mais barato. Mas a primeira vez que a gente foi para uma pousada, para um hotel, ela disse, meu filho, nunca mais eu quero alugar uma casa. Porque você acorda pela manhã e quando você desce, sabe, como eu falei, eu procuro imaginar, sabe? E o que chegou mais próximo foi isso, quando você desce que olha e a mesa está posta, e você tem tudo aquilo que você tem o hábito de consumir, você pode escolher e consumir quantas vezes você quiser. E o banquete da sabedoria, a gente vai ver aqui que vai muito além de uma refeição, certo? Mas se você puder imaginar, se você puder pensar aí, pense mais ou menos dessa forma. Você não vai ter trabalho nenhum, você simplesmente acordou no hotel, certo? E aquilo que o Senhor nos oferece não é qualquer coisa não. Então pense num hotel 5 estrelas, tá? Você acordou e você desceu, e quando você chegou a mesa já estava pronta e você podia se servir de tudo aquilo que estava à sua disposição. Quando eu li esse texto, só o título, eu já comecei a viajar na palavra. Mas nós vamos muito além. Porque esse capítulo ele não fala apenas sobre sabedoria, mas ele fala acerca da diferença entre aquele que é sábio e aquele que é louco. Sabe, pensando agora aqui em português, nos antônimos, entendeu? Tem muita gente que acha que o antônimo de sábio é alguém que é burro. Não, como a gente costuma falar, né? Não, fulano é burro. Não existe isso, certo? A gente tem que saber diferenciar sabedoria de conhecimento, de inteligência, de instrução. É diferente, sabe? Eu estava até procurando um exemplo e eu achei um exemplo bem interessante. Todos sabemos que fumar faz mal à saúde, ok? Inclusive nas carteiras de cigarro tem aquelas informações lá, fumar causa câncer e tal. Aquilo ali é conhecimento, você conhece a informação, você conhece o que está escrito e o que está contido naquela embalagem. Mas o que é a sabedoria? É você ler, ter o conhecimento e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Você entendeu a diferença? Então nós precisamos entender a diferença para a gente conseguir falar bem a respeito disso. Então, o banquete da sabedoria. Salomão, ele começa falando acerca das características desse banquete, e lá no final do capítulo, a gente vai ler daqui a pouco, tá? Mas lá no final do capítulo, ele fala também das características da loucura, digamos assim. E ele coloca, ele exemplifica as pessoas loucas, ou a loucura buscando as pessoas que não têm esse conhecimento, que são simples, como uma mulher que gosta de aparecer, e a gente vai ler isso e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas a gente precisa compreender esse paradigma entre sabedoria e loucura. E a pergunta dessa noite é: o que você prefere ser? Você prefere ser sábio ou você prefere ser louco? E nós vamos ver
no capítulo todo de Provérbios 9, essa diferença, a forma como Salomão aborda isso, e você vai ter condições plenas, absolutas, nessa noite, de tomar a sua decisão. Amém? Nessa altura, eu acredito que você já deve ter aberto a sua Bíblia em Provérbios 9, porque ele deve estar ansioso e talvez até já tenha buscado aí um spoiler daquilo que eu vou falar lendo o capítulo todo, certo? Mantenha a sua Bíblia aberta em Provérbios 9, porque nós vamos falar muito disso. Então, nós temos, Provérbios 9, ele caracteriza bem a sabedoria e a loucura. A loucura, ela é a característica dela é uma vida fácil, uma vida sem princípios, uma vida sem reflexão, sem doutrinas, sem Deus, sem nada que lhe conduza ao caminho certo. E quer que eu diga uma coisa, meu irmão? Hoje em dia, nos dias que nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil você distinguir a sabedoria da loucura. Porque as pessoas, elas têm sempre uma explicação, elas têm sempre uma resposta para aquilo que você quer perguntar, que você quer falar. Hoje em dia você vê como a ideologia tem tomado muitos setores da sociedade e muitas vezes, pasmem, até a igreja. E isso tem trazido uma confusão na cabeça de muitas pessoas que não conseguem mais distinguir adequadamente o que é sabedoria do que é loucura. Acha que simplesmente, pelo simples fato de você estar na igreja todos os domingos, por exemplo, de você cumprir uma rotina religiosa na sua vida, lhe torna uma pessoa sábia. Mas eu quero dizer para você nessa noite que as suas decisões, a sua tomada de decisão é que vai dar o seu destino. E para isso é necessário que você conheça o que nós vamos falar aqui. Aguarde aí que você já vai aprender. Em contrapartida, a sabedoria, ela faz o contrário. Esse banquete, essa festa, a gente vai ler aqui, eu já disse isso várias vezes, mas é hora de ler ainda. Esse banquete, a sabedoria manda que as suas servas, as suas funcionárias, as suas colaboradoras, vá a todos os lugares e chamem aqueles que já estão, talvez até à beira da morte, aqueles que já estão, talvez, à beira do precipício, e tragam eles de volta para um caminho de vida. E, meu irmão, isso faz parte daquilo que nós fomos chamados. Isso faz parte do nosso chamado. Isso faz parte daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, vamos ler. Provérbios 9. Eu vou ler o capítulo todo e depois a gente vai falar um pouco sobre cada coisa aqui. A sabedoria já edificou a sua casa, já ergueu suas 7 colunas. Já sacrificou seus animais, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Já enviou suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde e comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz insulto sobre si. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por mim os teus dias se multiplicam, e anos de vida te serão acrescentados. Se fores sábios, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. Aí começa agora a parte da loucura, tá? Que o título é o convite da mulher insensata. A mulher tola mostra insensatez e não sabe nada.
Veja como as coisas acontecem. Senta-se à porta de casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Vinde para cá os simples, e diz aos que não têm entendimento: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Terrível. Observe como a sabedoria e a loucura utilizam muitas vezes estratégias parecidas. Ambas se colocam num lugar alto. O que é que isso quer dizer para nós? Num lugar de destaque, num lugar onde todos possam ver. A sabedoria diz: vai, chamem quem? Chamem os simples, chamem aqueles que talvez até sejam insensatos, mas chamem eles, porque a mesa já está pronta. O banquete já está preparado e eles precisam se alimentar para que a vida deles mude. E a mulher tola, que representa a loucura, faz a mesma coisa. Ela se coloca num lugar alto, só que veja como a estratégia é sutilmente diferente. Ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é mais gostoso. Nós temos que entender que as estratégias talvez sejam parecidas, mas o fim não é o mesmo. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes em nossas vidas, nós nos deparamos com situações onde um pequeno detalhe torna de você um sábio ou um louco. Um pequeno detalhe torna de você alguém que se alimenta do banquete ou alguém que está às escondidas se alimentando de algo que não foi o Senhor que ofereceu para a sua vida. Sendo muito sincero, Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe porque essa palavra está sendo dita nessa noite. Você está ouvindo e você está sentindo o toque do Senhor na sua vida. Não permita que esse toque passe desapercebido. Amém? Veja uma coisa interessante. A sabedoria, antes de preparar o banquete, no versículo 1, ela edifica a sua casa. Se você quer oferecer um banquete, você muito provavelmente não vai oferecê-lo ao ar livre, porque você vai estar sujeito às mudanças de clima, você vai estar sujeito à chuva, ao sol. Existem várias coisas que podem atrapalhar a sua festa, o seu banquete. Então, em primeiro lugar, a sabedoria, ela edifica a sua casa. E nesse versículo ela fala que ela ergue 7 colunas. E nós vamos falar primeiro a respeito dessas colunas. No versículo 2, nós somos convidados a estar à mesa. E estar à mesa me traz uma lembrança muito boa de comunhão. A sabedoria no seu banquete, a primeira coisa que ela oferece é comunhão. Essa é a primeira coluna erguida para que dê sustentação a essa casa. Onde há sabedoria, existe comunhão. E a palavra de Deus diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Nessa noite, meu irmão, se você tem vivido uma vida louca, como muitos falam por aí, se você tem vivido uma vida onde você não consegue encontrar o rumo adequado, o primeiro passo que você tem que dar é permitir que a sua casa seja edificada através da comunhão. A segunda coluna, no versículo 4, ela diz assim: quem é simples, venha para cá. Deus, Ele não habita no meio de coisas grandiosas, coisas incríveis, espetaculares, não. Deus habita na simplicidade. Deus habita num coração contrito, num coração quebrantado. Você tem lugar na casa da sabedoria, você tem lugar nesse banquete, porque você é simples.
Você precisa permitir. Muitos às vezes estão aqui e dizem: não, eu não vou fazer nada porque eu não sei fazer nada. Meu irmão, ninguém nasceu sabendo. O Senhor, Ele te ensina. Mas você precisa levar essa simplicidade. Essa também é uma das colunas da sabedoria. No versículo 6 ele diz: deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E como é que se obtém entendimento? Como é que se edifica mais essa coluna? Você obtém entendimento conhecendo a palavra de Deus. Quando você busca na palavra, o entendimento vem. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem, que dizem: mas eu sempre que eu vou ler a Bíblia eu sinto sono. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que nós estamos lá na nossa leitura diária e no meio da leitura alguém dá um bocejo. Cara, isso é quase que certo, entendeu? Quer dormir, vai ler a Bíblia, porque vem logo um sono assim, daqueles alucinados que você não consegue se segurar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o entendimento virá através da busca que você tem dessa palavra. E dessa forma, mais uma coluna estará erguida para que a casa abrigue o banquete. Veja que nós só estamos preparando a casa para o banquete, viu? No verso 8: não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Onde há sabedoria, há amor. O sábio vai te amar. Talvez o zombador, o insensato, ele não ouça as palavras que você vai querer falar. Mas o sábio, quando ele ouvir essas palavras, ele vai dizer: é isso. E ele vai te amar pelas palavras que você vai pronunciar, as palavras que você vai declarar sobre a vida dele. No verso 10, fala o seguinte. Nesse verso nós temos os 3 últimos pilares, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Nesse verso ele fala para nós a respeito de instrução, a respeito de temer a Deus e a respeito de ter prudência. Esse versículo ele é bem conhecido e muitas pessoas confundem temor com ter medo, quando na verdade o temor ao Senhor é você entender a posição que você está diante de Deus e respeitar todo o plano, todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Quando você começa a querer guiar o seu caminho do seu jeito, e muitas vezes você percebe que fez alguma coisa errada e você tem medo do que pode acontecer, isso não é a forma adequada. Mas quando você teme ao Senhor e você respeita a vontade dele para a sua vida, pode ter certeza que as coisas mudam, as coisas se transformam e Deus ele faz um milagre nas nossas vidas. Amém? Mas nós também temos, como eu falei aqui, a estratégia daquela que é louca, né? A loucura é personificada por uma mulher alvoroçada, que também se prepara. Não pense que o mundo não se prepara para poder lhe atrair, para poder lhe levar. O mundo se prepara e ele tem as suas estratégias. Ela senta na porta da sua casa ou nos lugares altos, tornando-se visível e tornando-se atraente. Irmão, vamos falar a verdade. O que o mundo lá fora nos oferece, muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos da nossa carne, se torna muito mais atraente, muito mais saboroso, muito mais interessante. Mas eu quero dizer uma coisa para você: só existe um lugar que oferece um banquete. E você precisa tomar essa decisão nessa noite.
Só existe um lugar onde oferece um alimento que é ilimitado. Não é às escondidas. Não é roubado, como essa mulher fala aqui. E ela usa palavras doces e sutis para poder lhe seduzir. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que ela fica na porta da sua casa. Obviamente é um lugar muito chamativo. Se você muitas vezes passa numa rua, onde a gente mora aqui é menos frequente, certo? Pelo menos aqui na avenida tal, é menos frequente. Você não tem muito isso, mas você vai em bairros de periferia e você está passando nas ruas, as pessoas elas têm um costume de pegar uma cadeirinha. Eu sei disso porque lá em Abreu e Lima, né, na casa da minha sogra, eles gostam muito de fazer isso. Na rua várias pessoas fazem. Pega uma cadeira, bota na frente, quando estiver fazendo sombra, claro, certo? Senta e fica lá conversando, falando a respeito de várias coisas, falando a respeito da vida, certo? E uma coisa que eu observo é que normalmente existem pessoas que passam naquele trajeto. E essas pessoas elas se detêm para poder conversar, para poder falar. Não existe estratégia mais sutil e mais suave do que essa, meu irmão. Se colocar numa posição de destaque e ficar falando sobre coisas normais até que você chegue perto e você ouça: o pão roubado é mais gostoso. E a água que você bebe escondida é mais doce. Você precisa entender que a estratégia que o mundo tem para lhe oferecer, muitas vezes, como a própria palavra diz, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Nessa noite, eu estou colocando diante de você duas estratégias, estou colocando diante de você duas escolhas, e você precisa entender aquilo que você vai escolher. A sabedoria, ela clama, como nós lemos aqui, ela grita, ela chama aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes. Ela quer alcançar o máximo de pessoas possível, porque esse é o propósito de Deus, é trazer você para perto, é trazer você para se alimentar. Mas da mesma forma a loucura faz, e ela também busca. Observe que a palavra que nós lemos, ela diz que ambos buscam os simples e os insensatos. Os simples são aquelas pessoas que talvez não tenham muita noção daquilo que está acontecendo à sua volta, mas que dão ouvido, que escutam, que sabem ouvir. Então, a sabedoria e a loucura buscam o simples, e o insensato também é aquele que já está, como nós lemos aqui, na beira do abismo, já está prestes a se entregar talvez até a morte. Mas da mesma forma eles são procurados e encontrados. Você precisa tomar a sua decisão nessa noite. A loucura não se cala frente aos afazeres da sabedoria no mundo. Ela é simbolizada por essa mulher que é sedutora, que é indecente, que atrai as pessoas da rua e calçadas, da indecisão a uma vida ilusória, mostrando que fazer coisas erradas às escondidas é melhor, mais prazeroso e empolgante do que fazer o que é certo. Dá mais adrenalina, sabe? A loucura, ela tenta injetar na sua veia uma adrenalina que você ache interessante, que você ache muito bom. Mas eu quero dizer para você que apenas uma das duas tem um banquete oferecido. E eu quero me deter nesse banquete agora, para que você tenha certeza daquilo que você vai escolher. Abra sua Bíblia agora em João 6,51. O primeiro item da mesa desse banquete é o pão para a conservação da sua vida.
A palavra diz, o próprio Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nessa noite, inclusive, nós vamos celebrar a ceia. E é incrível como o Senhor ter oferecido o seu próprio corpo e ter comparado ele aqui com o pão é algo simbólico para nós. Eu estava vendo hoje um vídeo muito interessante, assim, achei incrível. Eu nunca tinha visto, porque eu não tenho o hábito de assistir esse programa. Acho que foi naquele programa Masterchef, que tem um cara que ele foi para lá e ele é ainda um missionário. Juneu, se eu não me engano, exatamente. Ele é um missionário e ele, no início do programa, ele dando o testemunho de vida dele, ele foi perguntado, depois de dar aquele testemunho, por que ele gostava de cozinhar. E ele disse: olha, eu gosto de cozinhar porque me vem à mente a última lembrança que os discípulos tiveram de Jesus. Jesus, ele podia levar os discípulos ali, e aí sou eu falando, tá? Ele não disse isso, mas sou eu falando agora. Podia ter levado os discípulos para simplesmente orar, ele podia ter ido com os discípulos pescar, ele podia ter ido com os discípulos, sei lá, curar mais alguns. Opa, tá chegando a minha hora. Não, eu vou aqui, eu vou para essa multidão, porque tem gente aqui que precisa de cura. Ele podia ter ido para o templo, para poder ensinar mais um pouco para aqueles fariseus que precisavam tanto, mas não, ele disse: eu vou preparar uma refeição. E naquela refeição o Senhor disse que o pão representava o seu corpo e que aquele vinho representava o seu sangue, que era entregue por cada um de nós. E nessa noite eu quero que você entenda isso. Esse banquete que está preparado, o elemento primordial e primeiro é o pão vivo que desceu do céu. Ele te dá condições de se alimentar, e como nós lemos aqui, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aí você pode pensar: mas como viver para sempre? Meu irmão, o que nós estamos passando aqui é só um estalar de dedos, mas a eternidade com Deus é que é o nosso caminho, é que é o nosso destino. Mas para isso é necessário que você esteja diante dessa mesa. Para isso é necessário que você se alimente desse pão, o pão vivo que desceu do céu. Aleluias. Ainda no livro de João, no capítulo 4 agora, no verso 14, eu vou ler o 13 e o 14, tá? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Veja que coisa incrível. O pão vivo, a água viva. E essa água que está presente nesse banquete, ela tem uma característica muito interessante. Aquele que bebe dessa água, além de nunca mais ter sede, se tornará uma fonte.
Como assim? Que coisa espetacular, que coisa incrível, eu não consigo entender. Pois abra a sua mente, abra o seu coração, porque se você beber dessa água, o Senhor te fará uma fonte de água viva. Onde você estiver, haverá água para alimentar, para saciar a sede de todos aqueles que estiverem à sua volta. É isso que o banquete está te oferecendo. Vai anotando aí, tá? Abra agora a sua Bíblia em 1 Pedro. No capítulo 2, no verso 2. Eu vou ler o 1 e o 2 também, só para a gente ter o contexto aqui. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Alguma semelhança com as características lá da loucura? Fazendo aqui um resumão. Portanto, deixando toda a loucura, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Nesse banquete também tem leite que dá o crescimento. Sabe, como pai de 2 filhos, eu sei a importância do leite materno. Eu sei a importância que é uma mãe amamentar. Embora eu não tenha tido esse privilégio e nunca terei, graças a Deus, porque o Senhor é fiel e Ele reservou essa dádiva para as mulheres que são muito mais dignas do que nós, não é isso, Luísa? Certo? Mas eu sei a importância que é. Mas, veja uma coisa interessante, é o leite para o crescimento, tá? Mas quando chega numa certa idade, e talvez seja a parte mais difícil, a mãe precisa tirar o filho desse alimento apenas. O leite existe para lhe dar o crescimento, mas depois que você cresce, é necessário que o seu alimento seja sólido. É necessário que o seu alimento lhe forneça algo diferente do que apenas o crescimento. Mas o leite ele é extremamente importante para o seu primeiro desenvolvimento. E sabe o que é que tem acontecido na igreja muitas vezes, meus irmãos? Por nós negligenciarmos esse banquete, muitas pessoas têm chegado na igreja e não têm se alimentado com esse leite e acabam tendo problemas de crescimento. Sabe? Eu não tive problemas como esses em casa, porque meus filhos sempre foram bênção assim, em relação à amamentação, certo? Muito tranquilos. Mas eu conheço pessoas que, tipo, a mãe não conseguia ter o leite suficiente para poder alimentar o filho, precisava complementar a alimentação com outros tipos de leite que são fabricados, entendeu? E que não é a mesma coisa. E você percebe a diferença de uma criança que amamentou para uma criança que toma, sei lá, Nestogênio, essas coisas assim, que é tudo uma lata R$50, R$90, R$100. 50 reais acho que era na minha época, hoje eu nem sei quanto é bem mais, né? 50 reais acho que é leite ninho hoje em dia. Mais ou menos isso. Então, assim, não estou fazendo merchan, viu? Sem propaganda. Mas entendam, o leite ele é importante até um determinado momento, mas dali para frente é necessário que venha o pão, que venha a água, e tudo isso tem na mesa. Tudo isso está disponível no banquete. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em Salmos. Nós já estamos terminando, tá? Salmo 104. No verso 15. Mais um elemento presente nesse banquete.
o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Mais uma vez o pão aqui demonstrando que verdadeiramente ele conserva a sua vida, ele lhe fortalece. O vinho que alegra o coração e o azeite que faz reluzir o rosto. Isso também está presente. E o vinho na Bíblia toda ele representa a alegria. O vinho na vida toda, na Bíblia toda, se você observar as festas, Jesus lá no casamento, nas bodas lá em Caná da Galileia, qual foi o primeiro milagre dele? Ele multiplicou o vinho. E as pessoas tinham ficado tristes naquele momento porque acabou o vinho, a festa nem tinha começado direito e o vinho já tinha acabado. Ou seja, era um sinônimo de que não haveria mais alegria. E Jesus pegou e fez aquele milagre para que as pessoas tornassem a ter alegria. Então, em toda a Bíblia, você vai ver o vinho representando a alegria. E o azeite que faz reluzir o rosto. Eu não sei como é que está o ângulo da câmera e tal, mas tipo, eu me sinto, embaixo dessa lâmpada aqui, eu me sinto meio reluzente. Sabe? Talvez quem esteja aqui perceba isso, não sei se pela câmera você consegue perceber, mas reluzir o rosto é mais ou menos isso, é você brilhar. Então o azeite, a unção de Deus que te faz brilhar, não são as suas características incríveis, espetaculares. Você pode ser o melhor do mundo naquilo que você faz, mas o que vai te fazer brilhar é o azeite, é a unção que é derramada sobre a tua vida. E na mesa do banquete existe o vinho e existe o azeite também. Aleluias. Abra agora a sua Bíblia em Provérbios 24. Verso 13 e 14. Que diz o seguinte: meu filho, come mel, porque é bom, e do favo de mel, porque é doce ao paladar. Sabe que assim é a sabedoria para ti. Se a achares, terás recompensa, e tua esperança não será frustrada. Meu irmão, você precisa desses elementos que estão disponíveis nessa noite, nesse banquete. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Use aquela visão tridimensional que eu comentei aqui. Comece a imaginar esse banquete diante dos seus olhos. O pão que conserva a vida, a água que lhe refresca e que lhe torna uma fonte, o leite que te dá o crescimento, o vinho que te alegra e o azeite que te faz brilhar, que te faz reluzir. E o mel que fortalece. O mel que te faz entender que a tua esperança não é frustrada. Em tempos de desesperança, em tempos de loucura aí fora no mundo, o Senhor abre essa oportunidade para que você venha e se alimente desse banquete. O Senhor abre essa oportunidade para que você esteja presente, porque Ele já te chamou, não importa o quão simples você é, não importa o quão insensato você se ache ou se encontre, mas o Senhor te chamou, Ele te convidou. Essa é a noite que tudo pode mudar na sua vida. Esse é o momento em que você pode tomar a decisão certa e virar os seus olhos para o caminho correto. Mas você precisa aceitar essa palavra, você precisa aceitar esse convite. Vinde. Eu vou ler só mais um versículo que está lá em Provérbios 9.
comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Esse é o chamado do Senhor para você nessa noite. Talvez você já se considere cristão, talvez você já se enquadre nos padrões de alguém que, como eu falei aqui, vai todos os domingos à igreja, de alguém que está na bênção. Não, está tranquilo, eu já consigo entender isso. Talvez eu não precise me alimentar desse banquete. Eu quero dizer para você nessa noite, o que o Senhor fala para você é: vinde, comei da minha refeição, coma da minha mesa, se alimente do meu banquete, porque é isso que vai mudar a sua vida. Não é o alimento que o mundo lhe dá, mas é o alimento que eu estou te oferecendo nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos o Teu chamado. Nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos o Teu vinde. E nós estamos prontos, Senhor, a participar desse banquete, Pai. Nós estamos prontos, Senhor, a nos alimentar, Senhor, todos os dias, Pai, porque não tem fim, porque não cessa, Senhor. É atemporal, Deus. E nós estamos preparados, Senhor, para estar na Tua presença. Nós ouvimos o Teu chamado, nós ouvimos a Tua voz e estamos aqui dizendo, Senhor, que estamos prontos. Nós queremos estar continuamente na Tua casa, nós queremos continuamente nos alimentar de Ti, Senhor. Deus, nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que nessa noite Tu reservaste essa oportunidade para nos chamar, Senhor, para nos convidar. Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que a nossa vida não será mais a mesma, porque uma vez estando nessa sala do banquete, Senhor, nós não queremos sair mais daqui, Pai. Aleluias. Glórias ao Teu nome. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluias. Glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês que estão em casa assistindo, se você ouviu essa palavra e resolveu aceitar esse convite, entre em contato conosco através de nossas redes sociais, Facebook, do Instagram. Nós teremos o maior prazer em lhe visitar, em lhe conhecer. Eu não sei quais são as pessoas que estão assistindo aí do outro lado, mas eu quero dizer para você que esse convite se estende a você. Abra o seu coração, a mesa já está posta. Deus te abençoe.